Olá, boa noite. Hoje vamos fazer mais uma live e hoje essa live vai ser sobre câncer de pele, mas na realidade é assim um bate-papo, né? Vamos aguardar o pessoal chegar. Da semana passada foi legal, eu vi que vocês gostaram da live sobre termografia. Oi, Thaís, tudo bom? E a ideia é essa live, então, quando terminar, eu baixo ela para o telefone e depois mando ela para o YouTube e também coloco no IGTV. Parece que eu estou falando aqui sozinha, mas na realidade eu sei que isso tudo vai ficar gravado, né? E para não ficar aquela coisa de você começa a mexer num som de coisa e não começa a falar logo. Tá certo? Então, oi Monique, tudo bom? Francisquine, doutora Debbie. Aí eu coloquei o meu óculos poderoso aqui, porque além das perguntas que foram mandadas para o grupo do WhatsApp Renove Sua Pele, eu também vou poder responder perguntas ao vivo, tá bom? Eu vou acompanhar na minha tela, à medida que vocês forem mandando perguntas para responder também, tá? Então, eu antes de começar a falar sobre o câncer de pele, eu queria só tocar num assunto que para nós mulheres, eu vi que a maioria daqui que está presente é mulher, a gente se incomoda com determinadas coisas e a gente tem visto cada vez mais na imprensa notícias sobre assédio sexual e muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Então eu vou contar só rapidinho uma história que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu quando chegava no meu consultório para trabalhar, um indivíduo entrava no elevador comigo e ficava só no meu ouvido falando obscenidades. Ele fez uma, duas, um monte de vezes. Chegou um ponto dele ficar na porta do prédio esperando eu chegar para entrar no elevador comigo e para falar obscenidades no meu ouvido. E aí eu fico pensando, eu falei, gente, a troco de que um sujeito faz uma coisa dessa? Depois ele vai dizer o quê? Que ele estava paquerando? Como assim? Uma pessoa que faz uma coisa dessa não está com boa intenção. Então na hora a gente fica com medo, a gente fica sem saber o que vai fazer, porque era uma coisa persistente. Então eu pedi pro o segurança entrar comigo no elevador. Quando o cara vinha, o segurança pedia para ele entrar comigo no elevador. Aí ele não falava obscenidade, mas ficava querendo se encostar em mim, entendeu? Eu ficava lá no fundo do elevador e o cara se aproximando, olhando com cara de tarado. E essa situação não se resolvia, a gente começa a ficar intimidada com a situação. Não é nem vitimizada, fica sem saber o que fazer, né? Porque você tá no seu ambiente de trabalho. O consultório meu é um consultório privado, não é uma empresa grande. Então, se você fica um sujeito que você nunca viu na vida, você não conhece, na porta do prédio do consultório para entrar junto com você no elevador, o que você vai pensar? Que não é coisa boa mesmo, né? Ainda mais assim, falando obscenidades. Aí, como que eu resolvi a questão? Eu lembrei que o prédio é todo com câmeras, então tem câmera no elevador, tem câmera na rua. E aí eu falei para o porteiro o seguinte, eu falei, olha, a próxima vez que esse indivíduo entrar no elevador junto comigo para fazer o que ele faz, eu vou na delegacia imediatamente, vou requisitar as imagens das câmeras e vou provar que o sujeito está me seguindo. E aí, o que aconteceu? Ele levou um maior susto, porque aí falou pro porteiro que tinha família, que tinha filho, que era casado e que não sei o que, imagina, não sei o que lá. Quer dizer, até o ponto dele ficar meses e meses fazendo isso, ele não se incomodou. A partir do momento que eu tive como me defender de uma maneira objetiva,
Aí ele se acovardou e sumiu. Eu soube depois que ele não tinha não tinha nada para fazer lá no prédio, ele não trabalhava lá nem nada, parece que era um parente dele que tinha uma sala lá e ele resolveu fazer isso e ia lá todos os dias. Então, quer dizer, a gente às vezes tem que provar que a gente está sendo agredida, né? Infelizmente é assim, então tem que ter testemunha, tem que ter vídeo, tem que ter tudo. Bom, mas o assunto de hoje não é esse. Eu que estava com isso aqui entalado aqui, porque eu acho que a gente, à medida que a gente vai criando soluções para resolver problemas, eu acho que a gente tem que compartilhar com outras mulheres, tá? É um assunto delicado, mas eu acho que vale a pena. Eu tenho muita história para contar de situações que eu consegui resolver e situações que eu não consegui resolver. Depois de tanto tempo, de vários meses, eu consegui resolver dessa maneira e fiquei feliz porque não houve necessidade de haver um confronto direto, atrito, nem eu precisei ir lá na delegacia, tá bom? Bom, mas então eu tenho o mesmo consultório há quase mais de 30 anos, no mesmo lugar, e hoje eu quero falar com vocês sobre câncer de pele. É uma coisa assim muito interessante porque a mulherada, de um modo geral, tem muito medo de envelhecer e fazer rugas. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de estética e dermatologia para embelezamento, eu vi que era mais interessante ou mais fácil a gente pegar as pessoas para prevenção de envelhecimento do que propriamente a prevenção do câncer de pele. Só que quando a gente está fazendo uma coisa, a gente faz outra também. Então, porque quando a pele fica exposta ao sol desde a infância, os raios ultravioletas penetram na pele. O VA, que penetra mais profundo, o VB é mais superficial. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas que pegam muito sol desde a infância acabam envelhecendo precocemente. Então, 20% do que a gente leva é a nossa carga genética de processo de envelhecimento e os outros 80% é a exposição solar. Só que dentro desse grupo que envelhece mais rápido, né, com a exposição solar, existe um grupo menor que é aquele que vai ter também o câncer de pele em função da irradiação solar. Então, a gente tem a maioria dos cânceres que a gente apresenta na pele é causado pela irradiação solar. Não são 100% dos cânceres de pele que são causados pela irradiação solar, mas a maioria dos cânceres são causados por essa irradiação. Por quê? A pele mais clarinha não tem resistência nenhuma em relação ao sol, porque o pigmento, aquele bronzeamento, é uma porção de bolinhas de pigmento que as células fabricam e que protege o núcleo das células para evitar que o ultravioleta penetre nas células e altere o núcleo das células, fazendo com que elas se multipliquem de maneira desordenada. Então, muitas vezes, até chegar ao câncer de pele, a gente tem umas lesões que são consideradas assim intermediárias, entre aspas, né? Que são lesões em que tem já alteração do núcleo das células por causa da exposição solar crônica ao longo da vida, mas aquilo ainda não é um câncer de pele. E tem pessoas, tem famílias que são muito claras e que a cada geração tem sempre alguns membros com câncer de pele, porque parece que tem algum fator genético aí. Dentro dos cânceres de pele, o mais comum é o que a gente chama de basocelular. Depois a gente tem o carcinoma epidermoide. Depois o melanoma. O melanoma, geralmente, ele é pigmentado, mas ele pode ser sem pigmento também, tá? Então, ele tem um comportamento diferente, um pouco diferente dos cânceres causados exclusivamente pelo sol. Ele pode aparecer em cima de uma pintinha pigmentada, por exemplo, que vai se modificando pela ação do sol. Ele pode aparecer do nada, tanto em área exposta ao sol como em área coberta. E quando a gente tem alguém na família que teve um melanoma,
Geralmente a gente pede para examinar que os outros membros da família se examinem, né? Ou vá ao dermatologista com regularidade, porque parece que realmente algumas famílias têm mais tendência a apresentar o melanoma mesmo em área coberta, que é aquele melanoma que não tem relação com a exposição solar diretamente. Os melanomas mais agressivos são aqueles das extremidades, da mão, dos pés, às vezes couro cabeludo, tá? Às vezes a gente também tem melanomas que não são pigmentados, às vezes, oi Dirce, beijinhos, e às vezes só com a biópsia a gente consegue diagnosticar. No consultório dermatológico, a gente tem alguns recursos de imagem que ajudam esse diagnóstico clínico, que é a fotografia macro, por exemplo, até examinar com uma lupa potente, que aumente pelo menos 5 vezes, e o dermatoscópio. O dermatoscópio nada mais é do que uma microscopia de superfície. Então, ele aumenta bastante a lesão que a gente está examinando. O dermatoscópio que eu tenho, inclusive, eu posso tirar a foto da lesão, colocar no computador e deixá-la maior. Então, isso ajuda no diagnóstico clínico. No caso do melanoma, que é o câncer mais agressivo, a gente tem alguns critérios de assimetria. Então, a gente compara um lado do outro da lesão pigmentada, né? A gente compara a intensidade da pigmentação. Então, na realidade, a gente só procura ver se um lado do melanoma é parecido com o outro lado. É como se fosse o nosso rosto. A gente não tem uma simetria perfeita de um lado com o outro, mas as mesmas coisas que a gente tem de um lado, a gente tem do outro. Então, no diagnóstico clínico do melanoma, a gente leva isso em consideração. A gente divide ele, faz como se fosse uma cruz em quadrantes, e aí para examinar se um lado é igual ao outro, a parte de cima é parecida com a de baixo, a de esquerda com a direita, mas são parâmetros exclusivamente clínicos. Na realidade, todas as lesões que a gente desconfia de que sejam um câncer de pele ou uma lesão pré-cancerosa, a gente sempre colhe material para mandar para exame. Então, corta um pedacinho da pele, tá? ou com um punch ou com bisturi, e aí coloca num frasco com soro e formol a 10% e manda para o laboratório. Então, o patologista, o dermatopatologista, vai preparar uma lâmina com aquele pedacinho de pele e vai examinar as células todas que tem ali naquela região. Eu gosto sempre de fotografar a lesão, de fazer a dermatoscopia, porque a gente também orienta o local que a gente vai colher daquela lesão, sabe? Então, no caso do melanoma, é importante porque às vezes você pega, se for um melanoma que começou em cima de um sinalzinho, se você pega justamente o lugar do sinal, não pega a área do melanoma, você não vai encontrar ali a lesão, porque às vezes são lesões realmente bem pequenininhas. Eu já diagnostiquei melanoma com 3 milímetros. 3 milímetros é um nada, né? E é interessante que tem muito paciente que diz assim, olha doutora, estou toda pintada, mas essa pinta aqui apareceu de repente, tem poucos meses, ela está coçando, ela é estranha, ela está me incomodando. E aí a gente às vezes tira e é um melanoma mesmo in situ, quer dizer, aquele bem inicial que a gente tirou, a maioria das vezes está resolvido. Hoje em dia é possível saber o tipo celular do melanoma, então a gente tem para algumas situações, quando é uma lesão um pouco mais avançada, fazer o diagnóstico específico do tipo celular que tem ali, porque isso depois vai ajudar a oncologista a tratar, porque o melanoma é um dos cânceres de pele que podem dar metástase com muita frequência. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo quanto é pinta escura, marrom, preta. A gente costuma fazer para não ser muito escatológico, exagerado. A gente costuma usar o dálmata como exemplo, né, para mostrar o que é pinta, né? Então é isso, tem gente que é todo pintadinho.
Tem algumas doenças familiares que também facilita a questão do câncer de pele, tipo melanoma também, tá? Agora, os outros cânceres, às vezes a pessoa pensa que é uma espinha. Então, eu tô com uma espinha aqui, aí vai lá, espreme e é um vaso celular, tá? Existem algumas áreas no nosso corpo que a gente tem que ter mais cuidado para tratar o mais precocemente possível. A gente sempre quer tratar tudo precoce, mas tem umas áreas em especial. No rosto, por exemplo, essa região perto dos orifícios, né? Pertinho aqui da boca, pertinho do nariz, dos olhos, aqui nessa região aqui anterior da orelha, são áreas que a gente tem menos gordura. E aí o câncer de pele, quando ele começa a se multiplicar, ele mergulha e vai para outros lugares. Nessa região aqui, ó, anterior da orelha, é comum, então, por exemplo, o homem que não tem o cabelo para proteger, quando o câncer de pele aparece aqui assim nessa região, alguns deles caminham para dentro do ouvido e vai lá pegar o conduto auditivo. Por quê? Porque é um câncer periorificial, quer dizer, em torno de um orifício, e aqui não tem muita gordura, então a tendência dele é caminhar para dentro do ouvido. É a mesma coisa quando é, por exemplo, na pálpebra, porque na pálpebra qualquer coisa que a gente tire vai dar uma certa deformidade, né? A pálpebra não vai ficar igual que era antes. E existe também, dependendo do tipo de célula, aquela célula se multiplicar e invadir a região do globo ocular. Mas isso são coisas assim extremas. Infelizmente, embora a gente tenha uma grande quantidade de dermatologistas em todo o país, ainda assim as pessoas negligenciam muito o exame da pele. Eu recomendaria todos nós fizéssemos um exame dermatológico uma vez por ano, pelo menos. Como vai para fazer para outros médicos, sei lá, quem tem pressão alta vai procurar o cardiologista, por exemplo, né, periodicamente. Eu acho que quem tem pinta, quem é muito claro, quem tem história de câncer de pele na família, eu acho que vale a pena uma vez por ano um exame dermatológico completo. E tem uma coisa que causa espécie, sobretudo para o pessoal assim um pouco mais jovem, que a gente tem que conversar bastante antes para poder, para que a pessoa entenda que na realidade a pele ela reveste o corpo todo. Então não adianta só a pessoa pegar, levantar um pedacinho da blusa e dizer, olha, tem um sinal aqui. Não, a gente quer olhar o tronco todo, a perna toda. Para quem tem mais dificuldade, né, de se expor, eu geralmente vou fazendo por etapas. Não, então tira a blusa, deixa eu ver. Ah, pode vestir a blusa, agora deixa eu ver as pernas. E gosto de examinar deitado na maca, porque aí eu também vejo a planta do pé, que a gente não vê geralmente com a pessoa com o pé no chão, né? Acho que tem que ter cuidado com aquelas pintinhas assim entre os dedos dos pés, porque às vezes quando é uma lesão de um melanoma, ela progride muito rápido. E tem lesões que infelizmente com 6 meses a pessoa já passou para outro plano. Então a gente tem que ter realmente cuidado com lesão pigmentada assim acima da média. E é por isso que a Sociedade de Dermatologia criou há uns anos atrás essa campanha, que é todo dezembro, que é o Dezembro Laranja, que é a campanha de prevenção do câncer de pele. Fora da pandemia, o que a sociedade fazia? Reunia grupos de dermatologistas em determinados lugares públicos e fazia exames o dia todo das pessoas de graça, né, gratuitamente, e nessas campanhas os grupos diagnosticavam várias lesões e aí encaminhavam então aquelas pessoas com as lesões suspeitas para fazer uma biópsia, para fazer uma cirurgia, dependendo do que seja. Agora, além desses cânceres assim mais comuns, o que eu observo? Que a gente não pode bobear com essa questão da biópsia,
Porque, por exemplo, agora em julho tive um paciente com uma lesão bem pequenininha, tinha uns 4 milímetros talvez, aqui assim no tronco. Ele falou, olha, não tinha nada e isso aqui começou em julho, tem uns 2 meses, mas aí eu não vim aqui por causa da pandemia e tal. Oi, professor! Professor Mário. Então, quando eu fiz a biópsia, era um vaso celular, mas um vaso celular pouco diferenciado, que significava o seguinte, que era uma lesão que clinicamente parecia uma lesão muito inocente, mas na realidade era um câncer mais agressivo. Então foi preciso, além da biópsia, eu encaminhei para um colega que faz cirurgia dermatológica e aí ele fez uma incisão mais ampla, ele ampliou a área e agora a gente vai acompanhar. E esse acompanhamento é feito até cicatrizar. Depois, no primeiro semestre, eu peço para voltar de 3 em 3 meses. Depois de 6 em 6 meses até o segundo ano e depois a gente continua o acompanhamento anual. O que eu percebo é o seguinte, que é quando a pessoa tem câncer de pele, que provavelmente começou por causa da exposição solar, o que eu percebo é que à medida que a pessoa vai voltando ao consultório, o número de lesões suspeitas vai diminuindo, porque cada vez ela vai se conscientizando um pouquinho que realmente precisa se proteger. Existe muita pergunta que eu recebi essa semana a respeito da proteção solar, qual que é a melhor proteção. A melhor proteção a 100% é não pegar sol de jeito nenhum, tá? Mas isso a gente não consegue aqui nesse Brasil ensolarado. Então a gente recomenda o uso de protetor solar, sobretudo na região que está exposta no rosto, os homens, não esquecer aqui da orelha, tá? Pescoço, decote. E também pode utilizar roupa de proteção solar e as roupas de proteção solar são bem legais. Então, vou dar um exemplo de roupa de proteção solar, uma exposição profissional. Então, eu tenho uma cliente que ela é professora, ela precisa de dar aula ao ar livre com as crianças pequenas, então ela tem aquela exposição solar diária. E aí ela incorporou à roupa dela uma blusa de proteção solar. Ela vai trocando os adereços dela, colares e coisas por cima, casaquinhos, brincos e tal. Então ela fez um modelito e incorporou a roupa de proteção solar. Uma outra situação foi uma empresa que eles fazem prospecção de solo, então o trabalho é quase que exclusivamente ao ar livre, né? Coleta os dados, depois vai jogar aquilo tudo no computador. Então a empresa decidiu usar umas blusas de proteção solar que são de tactel e um chapéu bacana, no caso era um chapéu de Panamá bem legal. Então a roupa ajuda também. As sombrinhas de praia ajudam, mas a gente tem também a reflexão da luz solar que vem da areia, né, das superfícies. E nos olhos é uma coisa interessante, porque quando a gente começa a ler um pouquinho mais sobre catarata, a gente vê que muita gente tem catarata por causa da exposição solar dos olhos. Por isso que quando a gente fala de comprar um óculos escuros, a gente sempre diz, olha, vê se tem um selinho lá de ultravioleta, que é para proteger os olhos contra a catarata. Eu tive uma moça que foi lá no consultório que ela dava aula de natação para criança. Então ela começou a achar que essa região aqui estava muito clarinha, né? A piscina era daquele tipo que tem aqueles teto que fecha, às vezes está fechado, às vezes está aberto, mas ela gostava de dar aula com aquilo aberto com a luz do dia. E ela começou a achar que isso aqui estava mais claro, porque a sombra do queixo não deixava queimar essa região. Então o que ela fazia? Ela dava aula, mas ficava um tempão olhando para cima para queimar também aqui essa região. E ela fez uma catarata com 35 anos, porque ela ficava olhando para o sol praticamente todo dia, que era para igualar essa cor aqui. Então ela teve que fazer cirurgia de catarata. Catarata
é uma coisa que dá. A gente tem uma lente dentro do olho, né? A gente tem essa superfície que cobre o olho, mas dentro do olho, nessa câmara anterior, a gente tem uma lentezinha pequenininha. E essa lente vai embaçando e endurecendo. É isso que é catarata. E boa parte da catarata é causada pela irradiação solar. Há uns anos atrás, fizeram um trabalho na Amazônia, porque em determinadas regiões é muito difícil oftalmo, né? Então eles encontraram uma grande quantidade de pessoas praticamente cegas por causa da catarata e por a Amazônia, boa parte das regiões da Amazônia serem mais perto da região do Equador, ali a irradiação solar é maior. Então a gente tem irradiação solar maior perto do Equador, em altitudes também. Então é comum, às vezes a pessoa vai para um lugar que tenha neve, um lugar frio, aí bota aquele óculos grande para não deixar ofuscar, porque tudo fica branco por causa da neve e tudo. E aí quando tira o óculos fica aquele desenho assim do óculos aonde está protegendo e o rosto extremamente queimado por causa da altitude. Eu vi isso muito no Peru. No Peru tem umas indígenas que ficam na rua, né? E elas gostam de tirar foto com os turistas e para ganhar algum dinheirinho e tal. Eu vi muita gente com pele muito, muito, muito castigada de sol, porque ela fica o dia todo, aí o rosto fica o tempo todo no sol. Inclusive pessoas com opacificação, a catarata que você está vendo ali, que tem opacificação, inclusive mulheres com crianças pequenas. Lesões de pele também, embora a pele seja um pouco mais morenas, né? Ainda assim eu vi pessoas com lesões suspeitas também, porque dermatologista não adianta, a gente chega em tudo quanto é lugar, a gente olha tudo, porque a gente é treinado para isso, né? Então a gente fica olhando tudo, até coisa que não deve olhar, mas a gente repara em tudo. E é isso, é por causa da exposição solar e exposição solar em altitude. Eu estou olhando aqui as perguntas, teve muita pergunta aqui, inclusive uma pergunta muito curiosa da Rei Barbosa, perguntando se existe alguma mancha de pele que seja algum alerta por câncer de mama. Olha só. Olha, infelizmente, geralmente quando o câncer de mama dá alguma mancha na pele, alguma coisa, ele já está muito avançado. Então, o que a gente quer no câncer de mama, que não é a minha área, claro, é a área do mastologista, é a área do ginecologista, quando tem câncer de mama, que ele tem uma representação na pele, geralmente já é uma metástase, que é a implantação do câncer à distância. Então, quando o dermatologista examina a mama de alguém e encontra uma lesão de mama suspeita, a gente tem que pensar num câncer de mama já avançado, infelizmente. Também teve pergunta aqui da Marcela, por exemplo, da Elizabeth Torres Lordello, da Elizabeth Serrano, sobre essa questão, por exemplo, de vitamina D. E o que se sabe é o seguinte, que quando a criança é uma criança pequenininha, hoje em dia já é uma coisa comum se fazer a reposição da vitamina D nessas crianças pequenas. Outra faixa etária que se faz a reposição da vitamina D são nos idosos acima de 70 anos, sobretudo aqueles que vivem em instituição de idosos, porque eles geralmente é comum eles terem uma deficiência de vitamina D, tá? Então, e aí um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente refletir é o seguinte: se a pessoa pegou sol a vida toda e aquela pele está envelhecida, ela vai perdendo as suas propriedades e perdendo as suas características básicas, inclusive a capacidade de fabricar a vitamina D. Então, o ideal é fazer a dosagem da vitamina D
dosar o cálcio, dosar o paratormônio, porque existe hormônio que, ao lado da vitamina D, faz com que o cálcio se fixe nos ossos, tá certo? Então, além da vitamina D estar mais baixa, precisa que haja ou uma deficiência de cálcio ou um aumento do paratormônio, que ele vai retirando o cálcio dos ossos para poder manter no sangue. Então, existem outros parâmetros, além da vitamina D, para a gente decidir se a pessoa vai precisar de reposição ou não. Alguns grupos, há uns anos atrás, desenvolveram protocolos para se usar vitamina D em altas dosagens, mas isso não tem relação com essa parte que a gente está falando aqui, que é aquela vitamina D boa que ajuda a fixar o cálcio nos ossos, tá? É um outro tipo de trabalho. Aqui o pessoal perguntou também sobre filtro solar. Eu acho muito difícil passar filtro solar no corpo. Eu já fui criticada algumas vezes por ir à praia vestida, mas hoje em dia a gente vê, sobretudo, as mães mais preocupadas com o cuidado com as crianças, de comprar blusas de manga comprida, sabe? De fazer uma proteção melhor. Porque criança, quando vai para a praia, para a piscina, fica na água o tempo todo, o filtro solar sai. E esses filtros solares que são resistentes à água, como que é feito esse teste? O teste é feito da seguinte maneira: aplica o filtro solar e a pessoa fica numa banheira com turbilhonamento de água por 80 minutos. Ele é considerado resistente se ele suportar 80 minutos de turbilhonamento de água, não tipo uma banheira de hidromassagem. E aí, o que acontece? A pessoa quer ficar o dia todo na praia e achar que, sabe, passou o filtro solar uma vez, está resolvida. Então, eu acho que o ideal é controlar, e aí por isso que eu levantei a questão, né, que é moderado. O que a gente considera como moderado de exposição solar? O que se imagina, o que se tem de conta é que a gente precisa só de uns 15 minutos de sol, umas 3 vezes por semana. Mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê direto todo mundo lá na praia, na piscina, o dia todo. Então, quanto mais se proteger, melhor. Esses dias eu estava vendo as casas na Flórida, né, que é um lugar que tem muito sol. Eu acho Flórida, em alguns aspectos, bem parecido com esse clima aqui de Rio de Janeiro, mais para uma coisa mais para tropical. E aí lá é comum as casas que têm piscina ter uma tela de proteção. Aquela tela, ela evita que entre mosquito, porque Flórida tem muito pântano, então impede a entrada de mosquito, e elas também têm protetor solar. Para minha surpresa, eles têm um protetor solar pelo menos em torno de 30, então atenua o efeito do sol na piscina. Eu achei isso incrível. O que mais aqui? Eu já falei sobre a questão do câncer de pele de origem genética. Aqui está falando sobre bebê na praia. O que a Sociedade de Pediatria recomenda é que não se leve bebê de menos de 6 meses para a praia, tá? Só após esse período. E aí é roupa de proteção solar, passar o filtro onde dá para passar, ficar debaixo da barraca, chapéu, tudo isso, tá? Mas o meu ponto o que a gente se preocupa mais também quando faz a campanha do câncer de pele é a questão da exposição laboral. Você está num ponto de ônibus, você está exposto. Há uns anos atrás, a sociedade regional aqui fez uma campanha para sombras nos pontos de ônibus, né? Então, o Flávio Luz fez podcast, fez campanha, ele era o presidente da regional na época, então ele fez uma campanha muito bacana, conseguiu um apoio da prefeitura e tudo, porque o ideal seria que os pontos de ônibus tivessem proteção, não só contra a chuva, mas também contra a irradiação solar, porque às vezes a pessoa fica muito tempo debaixo daquele sol inclemente, né?
Fizeram perguntas aqui também a respeito de ceratoses, que eu falei naquela outra live das manchinhas. Nem sempre uma ceratose é um câncer de pele. E me perguntaram também essa questão da tonalidade da pele e a agressividade do câncer. Nem sempre a tonalidade da pele está relacionada com a agressividade do câncer. Muitas vezes, aquele câncer, se for o caso um melanoma, ele já apareceu já com um tipo histológico agressivo. O que acontece é que as pessoas mais claras podem estar mais sujeitas a ter o tipo de câncer de pele mais comum, que é o epitelioma basocelular. Mas isso não quer dizer que pessoas de pele mais escura também não vão ter câncer de pele por causa da exposição solar crônica. Sobretudo porque eu costumo falar, eu vou repetir de novo, que aqui a gente é café com leite. Umas pessoas são mais café, outras mais leite. Então a gente tem as duas possibilidades. Às vezes eu tenho pessoas que se bronzeiam com muita facilidade e ao mesmo tempo são lotadas de sarda como se fosse uma pessoa ruiva. Então eu vou dizer que essa pessoa tem resistência ao sol? Não. Então é a pessoa que tem facilidade para se expor ao sol e ter lesões de pele com a mesma facilidade de uma pessoa super clarinha, tá? Então eu acho que por hoje eu acho que a gente já falou um monte de coisa. Tem mais uma pergunta aqui também que é interessante sobre as pessoas albinas. Mas eu me lembrei de outra coisa, porque o albino é bem raro. O que eu lembrei foi que no Espírito Santo existem cidades inteiras que as pessoas vieram de regiões da Europa, que as pessoas são muito claras, da Alemanha, da Polônia, lugares assim. Então existe uma verdadeira epidemia de câncer de pele entre essas pessoas, porque são comunidades praticamente fechadas e se casam entre eles, e aí fica todo mundo muito claro, todo mundo trabalhando na lavoura. Então é o câncer de pele de exposição laboral e em pessoas mais claras, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu vi que já entrou a Celeste, a Rose, o Severino Tadeu, o professor Mário, Elizabeth Lordello, a Eliane que está sumida, Campos Lima que está sumida. Quem mais? A Eliane, a Dirce. Eu quero agradecer a todos vocês, a Lúcia Simon, a Elizabeth Serrano. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação na live e eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa a vocês. Eu estou à disposição de perguntas pelo direct ou no nosso grupo do Renove Sua Pele, que é o grupo de WhatsApp. Se alguém quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só mandar um direct para mim ou então para a Thaís, que a gente manda o link, tá bom? Boa sexta-feira para vocês, com menos chuva, com menos Covid, todo mundo em casa. Fim de semana agora a gente vai ter o Sindor, que é o Congresso de Dor, que é um congresso bem bacana. Vocês sabem que eu trabalho também com a termografia, né? E cada vez mais a termografia está encontrando o seu lugar. Nesse Sindor de 2020 ele vai ter um espaço bem grande na programação e eu acho que todos nós vamos nos beneficiar, porque o tratamento da dor ele deve ser multiprofissional. Então, quanto mais a gente tiver pessoas de várias áreas trabalhando, a gente vai conseguir atenuar e dar mais conforto para as pessoas, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma linda sexta-feira. Beijinhos, tchau, tchau.